da Escritura. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Nós leremos 2 versos. E hoje nós daremos início a mais uma série de mensagens que nos acompanhará domingos de abril e maio, chamada Marcas de uma Igreja Saudável. Marcas de uma Igreja Saudável. E hoje nós vamos tratar justamente que uma das marcas de uma igreja saudável é o entendimento bíblico do Evangelho. Mantenha sua Bíblia aberta, nós leremos o texto, mas antes eu quero introduzir esse assunto dizendo o seguinte, ou fazendo a seguinte pergunta. O que você procura em uma igreja? O que você procura em uma igreja? Você já parou para pensar nisso? Você já fez essa pergunta? Se você tivesse, por algum motivo, mudança ou uma força maior, uma ordem maior, ter que sair dessa comunidade e procurar uma outra comunidade, você procuraria uma igreja ideal para você. O que é uma igreja ideal para você? Alguns vão dizer que uma igreja ideal é aquela que tem uma boa música com uma liturgia contemporânea ou até uma liturgia mais tradicional. Para outros, talvez, uma igreja ideal é aquela que tem um ministério infantil forte, afinal, você precisa deixar as suas crianças no ministério infantil para que possa estar aqui cultuando com seus irmãos, enquanto você participa do culto. Talvez alguém diga assim, não, uma igreja ideal para mim não é uma igreja que tem uma boa música, não é questão de liturgia, não é ministério infantil. Para mim, o que pesa no aspecto de uma igreja são as pessoas. As pessoas têm que ser jovens, ou as pessoas têm que ser mais velhas, porque no fundo o que você almeja é uma igreja em que as pessoas se pareçam com você e tenham o mesmo estilo de vida que o seu. Ou quem sabe, não é nada disso. Uma igreja ideal para você é aquela igreja em que tem muitos eventos, tem congressos, tem culto disso, tem culto daquilo, eu não sei. Eu só sei que a nossa resposta a essa pergunta vai apresentar aquilo que é de fato importante para nós, é caro para nós numa igreja. E nessas construções, nessas idealizações, nós imaginamos aquilo que seria uma igreja perfeita, mesmo que nós não verbalizemos. Mas nós procuramos ou procuraremos uma igreja perfeita diante dos nossos olhos. Mas a grande questão, meus irmãos, isso precisa ficar claro para nós no início dessa série, nesse momento, é que igrejas perfeitas não existem. Se você procurar uma igreja perfeita, você não vai encontrar. E se você encontrar, pode ter certeza que vai deixar de ser perfeita porque você chegou lá. Tem pastores que ficam pulando de igreja, né? Achando a igreja perfeita. Não, essa aqui não é perfeita porque é muito pequena para mim, então vou pular, vou para uma outra média. Chega na igreja média também não é isso tudo, eu tenho que ir para uma igreja maior, porque a igreja maior, de fato, é uma igreja perfeita. São pessoas, independente se são membros ou pastores, mas que não criam raízes em lugar algum, pelo simples fato de que você procura algo que não existe. Não existem igrejas perfeitas desse lado da existência. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma igreja não é um prédio. A igreja não é uma estatística, mas um povo. Um povo que está em aperfeiçoamento constante. Mas, contudo, porém, pela graça de Deus, muitas igrejas imperfeitas são igrejas saudáveis. Muitas igrejas imperfeitas são igrejas saudáveis. Mas como nós podemos saber se, de fato, uma igreja dá indícios de que ela é uma igreja saudável? Desde a Reforma Protestante, muitos teólogos têm se debruçado sobre o que envolve a natureza da igreja e aquilo que distingue uma igreja verdadeira daquilo que é uma igreja falsa. E desses pontos cruciais e que permeiam basicamente todas as outras declarações e confissões de fé, não é? Eles vão mostrar que uma igreja verdadeira é uma igreja onde há uma fiel pregação do Evangelho e a correta administração do batismo e da ceia do Senhor. Basicamente, todas as confissões de fé vão trabalhar esses 2 aspectos. Pregação fiel e pura do Evangelho e a devida administração do batismo e da ceia do Senhor. Mas com o passar do tempo,
Esses distintivos foram mantidos, já que são basilares, são fundamentais, mas foram acrescidos de outros aspectos que estão ligados a ele. Portanto, veja, há pelo menos 2 fundamentos para definir se uma igreja é uma igreja verdadeira, são esses que eu mencionei, mas certamente há marcas que apontam se de fato essa igreja é uma igreja saudável ou não. Eu quero que você entenda o seguinte aspecto antes de nós entrarmos nessa primeira marca. Assim como há corpos que respiram, que falam, que andam, mas que não são saudáveis, assim como há famílias com o pai, com a mãe, filhos, mas uma família que não tem unidade, não tem relacionamento em si, uma família que não tem alegria, de igual modo, há igrejas verdadeiras, mas igrejas que não são saudáveis. Então, finalmente, o que é uma igreja saudável? O pastor e escritor Mark Dever, alguém que tem investido a sua vida na pregação do evangelho, no treinamento de líderes que estão empenhados em construir igrejas saudáveis pelo mundo, ele vai definir da seguinte maneira, eu peço sua atenção. Ele vai dizer que uma igreja saudável não é uma igreja perfeita, não é uma igreja impecável. Uma igreja saudável não é uma igreja que resolveu todos os seus problemas, pelo contrário. É uma igreja que se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e enganos do mundo, os enganos da carne e os enganos do diabo. É uma igreja que procura se conformar sempre à palavra de Deus. Finalmente, uma igreja saudável é uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Perceba que nessa declaração, o pastor Mark Dever ele coloca aspectos importantes. Em primeiro lugar, uma igreja saudável não é uma igreja perfeita. Precisa ficar claro para a gente isso. Uma igreja saudável é uma igreja que se coloca ao lado de Deus na luta contra o pecado. Em terceiro lugar, uma igreja saudável permanece na palavra de Deus. É uma igreja que trata o pecado como ele merece ser tratado, que enxerga o pecado como merece ser enxergado o pecado, e é uma igreja que permanece sempre na palavra de Deus, faz o seu crivo, a sua instância última, o seu fundamento, a palavra de Deus, a Escritura. E em quarto lugar, uma igreja saudável busca refletir o caráter de Deus revelado na Escritura. Portanto, meus irmãos, não importa se a igreja é grande, se a igreja é pequena, se é uma igreja de bairro, se é uma igreja urbana, se é uma igreja rural, se é uma igreja tradicional, se é uma igreja contemporânea, se os irmãos se reúnem em casas, se os irmãos se reúnem em prédios, se os irmãos se reúnem numa escola, numa loja, enfim, isso não está em questão quando se trata de igreja saudável. O mais importante é que a igreja manifeste ao mundo como o nosso Deus é um Deus santo, um Deus que tolera o pecado, é um Deus amável, ao mesmo tempo em que, com atos e palavras, essa igreja testemunha a maravilhosa graça de Deus. Mas quando nós falamos sobre manter a saúde, estar saudável, é inevitável que nós pensemos em algo mais concreto. A gente tem que pensar. Se você for em um nutricionista e ele te disser que você precisa manter o seu corpo saudável, ele vai te orientar pelo menos em alguns aspectos. Eu não sei se tem algum nutricionista aqui, mas depois, lá fora, você me corrija se eu estiver errado. Mas se você for um nutricionista e ele te disser que você precisa manter o seu corpo saudável, ele vai te orientar a seguir uma dieta balanceada, a pelo menos exercitar-se com regularidade e a dormir bem. 3 aspectos importantes, pelo menos isso. Pensando nessa metáfora, o que diríamos ao corpo chamado a igreja para que ela possa ser considerada uma igreja saudável? Há muitas marcas que podem descrever uma igreja saudável, mas nós queremos nessa série, eu e o pastor Fábio, uma série de 9 encontros que nós chamamos de marcas de uma igreja saudável, elencar algumas marcas que são difíceis de encontrar em nossos dias, mas que precisam da nossa atenção para que possamos cultivá-las em nossa igreja. Então, eu peço a sua atenção, que é membro dessa igreja, para que você possa ouvir essas palavras de fato e extrair lições preciosas para que nós possamos viver de forma saudável em nossa comunidade. E a primeira marca que nós trabalharemos é o Evangelho. O entendimento bíblico do Evangelho. Agora sim, eu quero ir com você ao nosso texto, Marcos, capítulo 1, leremos versos 14 e o verso 15. Diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia.
pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos em tua casa e pensarmos em um tema caríssimo, Senhor. Pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, trate com cada um de nós da maneira que o Senhor quer tratar, nos encorajando, nos conformando à tua palavra, de forma que a nossa igreja, a nossa comunidade, uma igreja verdadeira, seja também, ó Deus, uma igreja saudável. Não para a glória do pastor, não para a glória dos membros, mas para a glória do teu santo nome. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos aqui nessa manhã. Nos lembramos dos irmãos da Igreja Batista da Graça, do pastor Ricardo Rosa, lá em Nova Iguaçu, impedidos de cultuar nessa manhã por conta das chuvas que afetaram o seu templo, o seu espaço de reunião, mas nós sabemos que aquela igreja permanece viva, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles irmãos, que em breve também eles possam estar juntos, compartilhando da comunhão entre si e da comunhão do Evangelho. E nós oramos pedindo a tua bênção nesta hora, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. O Evangelho, meus irmãos, é a essência, o Evangelho é o coração do cristianismo. E se o Evangelho é a essência, se o Evangelho é o coração do cristianismo, ele igualmente deve ser a essência e o coração das nossas igrejas. Mas há um grande problema aqui. O problema é que muitos que se dizem cristãos evangélicos não conseguem definir o que é o Evangelho. Há muitas pessoas que definem o Evangelho como sendo as consequências do Evangelho. Por exemplo, o Evangelho é amor, o Evangelho é paz, o Evangelho é felicidade, o Evangelho é satisfação. Tudo isso, de fato, é parte do Evangelho, talvez frutos do Evangelho. Mas se você definir o Evangelho com base apenas nesses aspectos, você vai perder parte da verdade. E se uma meia-verdade sobre o Evangelho, que é o coração do cristianismo, tomar uma igreja, essa igreja pode crescer, mas ela não vai crescer saudável. Portanto, nós precisamos, de forma urgente, ter um entendimento bíblico sobre o Evangelho. Então, olhando para esses versos, esses dois versos, eu me proponho a responder 3 perguntas fundamentais. A primeira pergunta é: o que é o Evangelho? A segunda pergunta é: o que o Evangelho exige? E, em terceiro lugar, o que o Evangelho promete? Se tem uma coisa que deve ficar clara nos Evangelhos, quando nós pensamos o que é o Evangelho, sobretudo o Evangelho de Marcos, é que ele, por ser um Evangelho mais curto, direcionado à ação, ele foca naquilo que a sua audiência original necessitava saber. Para Marcos era importante, ele pula alguns aspectos, mas ele sabe que a sua audiência precisava saber que, primeiro, Jesus é Deus. O Evangelho de Marcos, no verso 1, ele abre com esse pressuposto: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é Deus. E um outro aspecto é que, sendo filho de Deus, ele veio pregar as boas novas de Deus, ou seja, ele veio pregar o Evangelho. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que o Evangelho significa boas novas, significa boas notícias. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse termo, boas novas, o Evangelho, originalmente, ele trazia um tom alegre. Era um termo que estava associado à proclamação de um comunicado político ou de uma conquista militar que resultaria em benefícios para as pessoas. Quando nós lemos, por exemplo, 2 Samuel, capítulo 18, nós vemos que esse termo revela justamente isso. Nós vemos em 2 Samuel, capítulo 18, verso 31, um anúncio de uma vitória na batalha. O texto nos diz assim, que então o Cuxita, ou Cusi, ao depender das versões, chegou e disse assim a Davi: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Ouve as boas novas. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. Pense em todas as pessoas que estavam sendo perseguidas, estavam aflitas, estavam sobrecarregadas e que agora foram surpreendidas com uma boa notícia em seu favor.
Davi estava angustiado, estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, mas alguém chega e diz assim: Davi, escuta a boa notícia, ouve a boa nova, porque hoje o Senhor te livrou de todos os seus inimigos. Davi se entristece, logicamente, porque esse livramento está ligado diretamente à morte do seu filho Absalão, mas é inegável que o termo traz esse aspecto. Há uma boa nova, há uma boa notícia. Esse era o tipo de mensagem de alívio, mensagem de conforto, de encorajamento que originalmente esse termo trazia e traz até hoje. Então, pense por um segundo em como as palavras boas novas, a palavra evangelho tem a ver com Jesus e conosco. Porque o Filho de Deus precisou ele mesmo anunciar essas boas notícias. À luz de uma teologia bíblica, quando nós lemos a Escritura em suas primeiras páginas, nós vemos que ela abre com o fato de que Deus é um Deus soberano e criador. A Escritura não se propõe a fazer uma apologética, a defender a fé no seguinte termo: Deus existe ou Deus não existe. Não, parte do pressuposto que Deus existe, que Deus é, antes do tempo, antes da criação, e que esse Deus que existe, esse Deus que é eterno, esse Deus que é um Deus que é o soberano, criador de todas as coisas. E no decorrer da narrativa bíblica, nós vemos que esse Deus criador é um Deus que é totalmente santo. Esse Deus santo, ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para refletir o seu caráter, totalmente bom, totalmente sem pecado. Mas Adão, aquele que representa a raça humana em sua rebeldia e desobediência, se aparta de Deus, e com isso toda a raça humana também cai com ele na culpa. Cai com ele na sua miséria, no fato de que agora ninguém, não há homem, não haverá um homem sequer que virá com uma inclinação natural, favorável para Deus. E qual a consequência dessa desobediência, desse estado de alienação? A morte física e a morte espiritual. Mas o ponto, meus irmãos, é que há sempre uma mensagem de graça. O Evangelho são as boas novas, é a boa notícia. A boa notícia é que Deus, em sua graça e misericórdia, acordou com seu Filho desde a eternidade e no momento designado por Ele mesmo envia Jesus para vir ao mundo e cumprir a missão de proclamar as boas novas de salvação. Jesus viria ao mundo para viver a vida perfeita que nunca vivemos e morrer a morte pelos nossos pecados, a morte em nosso lugar. Portanto, Jesus, sendo Deus, homem encarnado, se coloca como mediador entre o homem e Deus e absolve, ele toma para si mesmo o cálice da ira do Senhor, da ira do Pai, a fim de que haja de fato reconciliação pelo preço que ele pagou na cruz do Calvário. Esse sacrifício de Cristo na cruz, derramando o seu sangue, ele é aceito pelo Pai. Isso porque, ao terceiro dia, Deus o ressuscita dentre os mortos e pela ressurreição de Cristo Jesus, nós temos vida também. Alguns teólogos vão dizer acertadamente que a ressurreição de Cristo é a certidão de nascimento da igreja. Nós estamos ancorados nessa verdade, nessa realidade de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho da Graça e escandalosa mensagem do Evangelho da Graça. Deus olhou para o homem e sabia e percebeu que não havia como o homem se chegar a ele. É Deus quem toma a iniciativa e vai até o homem. Mas qual o grande problema dos nossos dias? Já que eu disse há pouco que essas marcas estão raras em nosso contexto. O grande problema é que homens têm deturpado essa mensagem. Muitas igrejas têm subtraído ou acrescentado alguma característica ao Evangelho. O Evangelho deixou de ser boas novas para aqueles que sabem e reconhecem o seu desespero diante de Deus, para se tornar uma mensagem de autoajuda. Uma mensagem que vai passar pano nos seus pecados. As pessoas usam o aspecto da salvação, mas para dizer que essa graça se manifestou como uma condição para que você pudesse alcançar mais coisas na sua vida, mais dinheiro, para que você pudesse alcançar o carro do ano, mais fama, mais seguidores no Instagram,
mais viagens ao exterior, mais poder. Em outros círculos, o Evangelho é uma mensagem que diz que você é oprimido pela sociedade. É um Evangelho que vai dizer, o que se ocupa em afirmar que Deus está preocupado em te salvar apenas do opressor, já que você é sempre o oprimido. Em outros arraiais, o Evangelho é apresentado como mensagem somente de virtudes pessoais, né? Como alimentar os famintos, plantar uma árvore, soltar pombas por aí. Alguns desses temas podem ser achados na Escritura. Alguns deles podem ser achados na Escritura, mas nenhum deles é o Evangelho. O Evangelho é uma verdade a respeito do nosso pecado. O Evangelho é uma verdade a respeito do nosso pecado e da santidade de Deus. O Evangelho fala do seu amor, do amor do Pai enviando Cristo. Nos fala da morte do Filho de Deus e da ressurreição de Cristo em favor da nossa justificação. Cada parte da Escritura aponta para o Evangelho ou para algum aspecto do Evangelho. Portanto, o entendimento bíblico, meus irmãos, do Evangelho, das boas novas, deve fundamentar cada sermão. Deve fundamentar cada ato do nosso culto litúrgico, cada batismo, cada ceia do Senhor, cada canção, cada oração, cada conversa que nós temos na comunhão dos irmãos. Mais do que qualquer outra coisa na vida da igreja, os membros de uma igreja saudável oram e esperam, anelam por um conhecimento mais profundo desse Evangelho. É em volta dessa mensagem que a igreja se reúne semana após semana para ouvir o Evangelho sendo contado mais uma vez. Nós precisamos do Evangelho constantemente, porque o Evangelho não é uma vacina de dose única. Você não vem a Cristo pelo Evangelho e agora você vive de uma outra mensagem, é uma outra coisa agora, né? O Evangelho é só um rito de entrada, agora tu vai viver a tua maneira, do jeito que tu quiser. Tu aplica essa mensagem, não. Nós entramos pelo Evangelho e nós permanecemos constantemente caminhando no Evangelho. Essa mensagem, meus irmãos, é tudo que nós temos. Essa é uma mensagem que é tudo que nós precisamos e constantemente nós precisamos ser lembrados do nosso pecado, mas ao mesmo tempo sermos conduzidos à obra perfeita de Cristo em nosso favor na cruz do Calvário, e isso faz toda a diferença para homens pecadores como eu e você. Porque, como eu disse, a igreja não é esse templo. A igreja não é uma estatística, a igreja é um povo que está sendo aperfeiçoado dia após dia pelo Evangelho. É por isso que nós nos reunimos semana após semana, pautados e reunidos em torno da palavra de Deus, em torno do Evangelho. É por isso que Martinho Lutero, reformador da igreja, ele escreve que a verdade do Evangelho é o artigo principal de toda a doutrina cristã. Não tem como, se uma igreja desejar crescer saudável, ela precisará entender e viver à luz do Evangelho. Então, se você quiser sistematizar a definição do Evangelho, até compartilhar o Evangelho a outros, e nós esperamos que você faça isso, um cristão deve fazer isso, compartilhar o Evangelho para outra pessoa, como que você pode sistematizar a mensagem do Evangelho a fim de defini-la e compartilhá-la? Primeiro, pense em Deus. Pense no Deus Criador, no Deus soberano. Pense no homem pecador e pense em Cristo Jesus, aquele enviado pelo Pai para pagar uma dívida que é minha e sua. A resposta de um homem à mensagem do Evangelho não pode ser outra além das palavras de Jesus. Não basta só ouvir o Evangelho, é preciso responder a essa mensagem. E como um homem deve responder à mensagem do Evangelho? Ouça, o Evangelho exige algo importante, e que não sou eu que estou dizendo. Não é Marcos que está dizendo, mas é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo quem diz. Olhe comigo o texto. O que é que o Evangelho exige de nós? Jesus disse: o tempo está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma vez que você tem ouvido a verdade a respeito do seu pecado, a respeito da santidade de Deus, do amor do Pai, ao enviar seu Filho Jesus,
após ouvir a mensagem da morte e da ressurreição de Cristo em favor da nossa justificação, você é chamado a dar uma resposta. Você pode ignorar esses aspectos, como fizeram os escribas e fariseus nos tempos de Jesus. Ou você pode abraçar essa mensagem e responder positivamente. Então, como nós respondemos positivamente à mensagem do Evangelho? Com arrependimento e fé. A igreja é formada por indivíduos que, habilitados pelo Espírito Santo, respondem positivamente à mensagem do Evangelho em arrependimento e fé. É isso que o Evangelho exige de nós. Essa é uma mensagem que você vê com clareza em todo o Novo Testamento. Há sempre os aspectos ligados, os lados da mesma moeda. Arrepender e crer, arrependimento e fé. Não há como ter fé sem arrependimento ou arrependimento sem fé. São lados da mesma moeda. O arrependimento não é o simples reconhecimento de que você fez besteira. Arrepender não é você se arrepender por uma coisinha assim. Não é se arrepender por uma mentira, não é se arrepender porque você sonegou aquele imposto, porque você discutiu com a sua esposa. Isso é muito pouco, não é se arrepender de coisas pontuais, mas enxergar a sua profunda carência, a sua necessidade de misericórdia e de graça divina. E um dos textos bíblicos mais fantásticos que retrata essa ideia do arrependimento é o Salmo 51. Davi, depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã por conta dos seus pecados, cobiça a esposa de Urias, né? Se deita com ela e planeja, arquiteta o homicídio de Urias. Após ser confrontado por conta desses pecados, ele se chega ao Senhor e ele não lamenta apenas esses pecados diante do Senhor. Ele lamenta diante do Senhor a sua condição natural, a sua natureza pecaminosa. Ele reconhece que nasceu em iniquidade, no verso 5, lá do Salmo 51. É por isso que ele abre o Salmo dizendo assim: ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Essa linguagem é usada pelo homem que sabe que não merece o favor que está pedindo, pois ele sabe que Deus é um Deus santo e sabe que seu pecado é um pecado sujo, que macula a santidade de um Deus. Ao mesmo tempo que ele sabe que Deus não deixa o pecado impune, é por isso que ele clama ao Senhor pedindo por misericórdia. Mas observe que o Evangelho é justamente sobre isso. Há uma condição de queda, há uma corrupção, há uma dívida que precisa ser paga, mas, ao mesmo tempo, há uma boa notícia de que Cristo Jesus já veio nos reerguer e pagar com seu próprio sangue e nos resgatar de nossa condição de escravos do pecado. É por isso que há o arrependimento da nossa condição, mas há também o crer nas verdades benditas do Evangelho. Por isso, meus irmãos, não tem como uma mudança genuína de vida. Ela precisa vir com o arrependimento, com a metanoia, com essa conversão, que denota uma mudança não apenas externa, mas principalmente interna. E isso só é possível se o indivíduo crer no Evangelho, descansar plenamente nas boas novas de salvação. É por isso, meus irmãos, que o maior fracasso de uma igreja é abandonar o Evangelho da graça de Deus e se apegar a qualquer outra coisa que tenha aparência de Evangelho, mas não é o Evangelho. É por isso que pode faltar a uma igreja uma estrutura física melhor. Pode faltar a uma igreja bancos mais confortáveis, um sistema de som mais qualificado, ou qualquer outro tipo de coisa, de instrumento. Só não pode faltar o entendimento bíblico do Evangelho, pois é ele que dá vida, dá substância, dá saúde e coloca uma igreja em boa ordem. Marcos sabia que o Evangelho é a boa nova sobre Jesus e as boas novas que vêm de Jesus. Esse Evangelho exige de nós arrependimento e fé. Mas o que é que o Evangelho nos promete? O que é que essa mensagem bendita nos oferece? O que é oferecido a todos aqueles que, habilitados pelo Espírito Santo, respondem positivamente à mensagem do Evangelho podemos dizer muitas coisas aqui, mas eu quero destacar apenas 3. A primeira coisa que o Evangelho nos oferece é perdão. E todo homem necessita
de perdão. A igreja é uma comunidade de redimidos, de um povo perdoado, de um povo que é liberto do pecado. Pessoas que tiveram suas dívidas quitadas graças à redenção por parte de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, ele deixa isso claro em sua primeira carta, no capítulo 1, versos 18 a 20, quando ele diz assim: vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem o seu valor, mas foi comprado com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, que não tinha pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Pela graça de Deus, meus irmãos, a culpa não nos domina mais. Nós somos comprados, não somos mais escravos do pecado, não estamos mais ao lado do pecado na luta contra Deus, mas nos encontramos agora ao lado de Deus na luta contra o pecado. Nós enxergamos de fato o pecado como ele deve ser enxergado. Graças à ação perfeita do Deus Trino, graças à iniciativa do Deus Trino em nosso favor, em ter pensado na eternidade, em ter enviado o seu Filho ao mundo e ter nos convencido, vamos assim dizer, nos reavivado, nos vivificado por meio do Espírito Santo, para que nós possamos agora responder positivamente à mensagem do Evangelho. Portanto, a primeira coisa que o Evangelho nos promete, que o Evangelho nos oferece é perdão dos nossos pecados. A segunda coisa que o Evangelho nos oferece é acesso a Deus. Por meio da obra perfeita de Cristo Jesus, que nos alcançou através dessa boa nova bendita, nós temos acesso a Deus, não há mais uma barreira entre nós e Deus, entre nós e o nosso eterno Pai. Nós podemos hoje mesmo usufruir dessa bênção, por exemplo, o que nós fizemos aqui agora há pouco, orar. Elevarmos nossa mente, nosso pensamento ao Senhor, pois nós temos um acesso direto a Ele. Eu e você podemos agora falar, nos relacionar com o nosso Pai Celestial, não pontualmente, não aqui nessa reunião, mas em nosso lar, em nossa casa. Podemos clamar com a certeza que o Senhor vai nos ouvir. Que mesmo sendo um grande Deus excelso, altíssimo, assentado no mais alto e sublime trono, Ele inclina o seu ouvido em nosso favor e nos responde de acordo com a sua soberana vontade. Você tem acesso a Deus, um acesso não pontual, mas te permite criar um relacionamento com Ele por meio da palavra que é revelada, por meio da oração também. Esse é um enorme privilégio para nós. Reatar algo que foi perdido pelo pecado, que é o relacionamento com o Pai. Comunhão com o Pai. Nós temos perdão, temos acesso a Deus, um relacionamento com Deus, mas também nós temos esperança. É isso que o Evangelho nos oferece. O verdadeiro Evangelho nos oferece esperança. Meus irmãos, não há esperança que nós teremos um carro novo. Não é esperança que você vai ter um iPhone 13, 14, 15, não sei nem quanto é que está. Não é esse tipo de esperança. Não é esperança que nessa vida você vai ter seus problemas resolvidos. Não é isso. A esperança que o Evangelho nos oferece é a esperança da vida eterna. É uma esperança que é não apenas para essa vida livres do pecado, um relacionamento com Deus. Essa esperança que se desfruta ainda hoje, mas uma esperança futura de que um dia nós habitaremos com o nosso Pai Celestial, numa comunhão perfeita com Cristo Jesus. Essa é a esperança que o Evangelho nos oferece. Esse não é o tipo de esperança vazia ou barata, mas é a certeza, mas é uma certeza em nós. Confiamos nas palavras de Jesus, de que um dia nós estaremos no reino celestial, pois Ele mesmo disse para nós que iria preparar lugar e que um dia viria para nos buscar. Essa é a esperança que nós temos, meus irmãos. Naquele dia não haverá mais chuva, não haverá mais catástrofes naturais. Naquele dia não haverá mais relacionamentos quebrados. Naquele dia não haverá mais doenças. Naquele dia não haverá mais luto. Naquele dia haverá reencontro com irmãos que já foram.
Naquele dia será enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Naquele dia estaremos livres por inteiro da influência do pecado em nossa vida, em nossa existência. Não é o tipo de esperança vazia, meus irmãos, mas é uma certeza que nós temos. A esperança cristã, ela não se espera, ela se desfruta, e nós podemos desfrutar dela ainda hoje e ter paz enquanto você passa por um problema. E ninguém vai entender isso, mas é porque dentro de você, você tem esperança. As pessoas não entendem. Aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que não respondem o Evangelho com arrependimento e fé, que ainda estão mortos em seus delitos e pecados, não compreendem essa verdade bendita e esses frutos que o Evangelho nos propõe. Mas é isso que está descrito na palavra de Deus. Nós temos perdão, nós temos acesso, podemos criar um relacionamento com o nosso Pai Celestial que começa hoje e se expandirá por toda a eternidade. E por toda a eternidade conheceremos cada vez mais o Senhor, sem nunca esgotar o conhecimento de Deus. E nós temos esperança de que um dia estaremos com Ele e teremos toda a lágrima, todo o luto, todas essas coisas terão passado. Você percebe como um entendimento correto do Evangelho muda tudo? Uma igreja saudável conhece o Evangelho e vive o Evangelho e compartilha nada mais, nada menos do que o Evangelho, porque essa é uma boa nova que muda tudo. E qual a boa notícia? A boa notícia é que Deus salva pecadores. Deus salva pecadores. O Fritz Kreisler, um violinista e compositor americano mundialmente famoso, ele ganhou uma fortuna com seus concertos, suas músicas, enfim. Mas de forma muito generosa, ele doou basicamente tudo, a maior parte da sua riqueza. A história vai contar que ele, em uma de suas viagens, descobriu um violino raríssimo. Estava à venda e ele não poderia comprar. Mais tarde, ele continuou trabalhando, continuou com seus trabalhos e arrecadou dinheiro suficiente para atender o preço que estava sendo sugerido. Ele retorna ao vendedor na esperança de comprar aquele instrumento, belíssimo violino, mas para sua grande consternação e surpresa, o violino havia sido vendido a um colecionador. A história conta que Kreisler foi até a casa do novo dono, até a casa do colecionador. Se ofereceu para comprar aquele violino, mas recebeu um não. Aquele homem disse que o violino tinha se tornado o seu bem mais precioso e não havia nada que fizesse ele vender aquele violino. Mas antes de deixar a casa do colecionador, Kreisler fez a seguinte pergunta para aquele homem: eu posso tocar o seu instrumento mais uma vez? Antes de você deixar ele guardado aí e silenciado? O homem gentilmente permitiu. E Kreisler pega aquele violino e enche toda a sala com uma música tão comovente que as emoções do colecionador foram profundamente agitadas. E o colecionador vira para o Kreisler e diz assim: eu não tenho direito de guardar isso para mim. É seu. Leve para o mundo e deixe as pessoas ouvirem essa linda melodia. A igreja não pode, meus irmãos, guardar e privar as pessoas de ouvirem a bela melodia do Evangelho. A verdade de que Deus, por pura graça, salva pecadores arrependidos. A melodia de que deve ser tocada nessa igreja não deve ser outra melodia, mas a melodia do Evangelho, pois só o Evangelho traz vida, traz perdão e traz reconciliação. O nosso desafio é tocar toda a música, não apenas a metade. Nosso desafio é silenciar os ruídos e jamais negociar essa preciosa mensagem, muito menos trocá-la por qualquer outra coisa. Qual é a igreja ideal para você? Espero que a igreja ideal para você seja uma igreja saudável, imperfeita, mas saudável, que entende o Evangelho em sua totalidade, que vive o Evangelho e proclama o Evangelho. Pois que melhores notícias você pode ouvir? Vamos orar?